A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então, vem aí trazer mais um vídeo, né? Pra gente estudar e estar atento sobre as coisas do tempo do fim, tá? Então, vamos lá, sem muitas delongas. Vou compartilhar os ensinamentos aqui com vocês, tá? Vamos lá. Homem que não ocupa nenhum cargo oficial no governo acaba de ser nomeado para um conselho que pode cumprir a profecia mais assustadora da Bíblia. Um homem já conhecido por nós, mas o que está planejando para o Oriente Médio, você vai entender porque milhões de cristãos ao redor do mundo estão temerosos e isso não pode ser coincidência. Nós somos o Notícias do Reino e nos próximos minutos você vai ver evidências que vão fazer você questionar. Temerosos, eu não acho que é a palavra certa, porque quem está na mão de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, a gente tem que estar vigilante para os acontecimentos proféticos, para a profecia do tempo do fim, mas não estar com medo, com receio do que possa vir a acontecer. Porque a gente sabe que as profecias vão se cumprir. E a gente sabe que se a gente está na mão do Pai, é lógico que a gente tem que estar preparado, porque se a gente estiver aqui nesse tempo, a gente vai ser perseguido e muitas outras coisas que a gente já sabe, né? Mas temor, assim, de ficar apavorado, não. A gente não pode perder a vigilância. Mas apavorado não, jamais. Vamos lá. O que está acontecendo em Israel neste momento? Há poucos dias, algo extraordinário foi anunciado. Donald Trump revelou a formação de um novo Conselho de Paz para o Oriente Médio. Um conselho que terá poder real para negociar acordos entre Israel e nações árabes. E Trump disse que revelaria os nomes dos membros desse conselho no momento certo. Bem, agora nós sabemos quem foi escolhido. Jared Kushner. Sim, o mesmo Jared Kushner que criou os acordos de Abraão no primeiro governo Trump, ajudou a mover a embaixada para Jerusalém, intermediou históricos acordos entre Israel e países árabes e que agora, mesmo sem cargo oficial, continua moldando o futuro do Oriente Médio. E aqui está o que ninguém está falando. Quando a notícia foi divulgada, Kushner disse que estava animado com essa nova era histórica para Israel. Mas a pergunta que milhões de cristãos estão fazendo é: esta nova era seria o cumprimento de Daniel 9, versículo 27? Esse versículo fala de um líder que criará um acordo de paz no Oriente Médio, um pacto que durará 7 anos. E a Bíblia diz que esse acordo marcará o início da grande tribulação. Agora, vejam o que Jared Kushner acabou de dizer sobre esse novo conselho de paz. Ele disse: temos elaborado muitos planos nos últimos 2 anos e já criamos um plano. Kushner acabou de dizer sobre esse novo conselho de paz. Ele disse: temos elaborado muitos planos nos últimos 2 anos e já criamos um plano mestre. 2 anos de planejamento secreto, um plano mestre para o Oriente Médio. E agora a revelação de um conselho de paz que dará poder real a essas figuras para negociar com Israel. E aqui está o detalhe que está deixando estudiosos de profecia em alerta. Apocalipse 17, versículo 12, diz que no fim dos tempos haverá 10 reis que ainda não receberam reino, mas que receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora é simbólico, tá? Reinos, líderes que não usam coroas, mas que moldam economias, determinam o futuro de nações e exercem poder global. E agora temos um conselho sendo formado com exatamente esse tipo de autoridade sobre o Oriente Médio. Mas aqui é onde a história fica perturbadora, porque quando você investigar Jared Kushner mais a fundo, você encontra uma série de coincidências que são impossíveis de ignorar. Em 2007, Jared Kushner fez história. Ele comprou um edifício em Nova York por 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Na época, foi uma das maiores transações imobiliárias dos Estados Unidos. O endereço do edifício, 666 Quinta Avenida. Isso mesmo, 666. E o valor, 1 bilhão e 800 milhões, ou melhor, 600 milhões vezes 3. Mais uma coincidência com o número 666. Mas fica ainda mais estranho.
Estudiosos de gematria hebraica, o sistema numérico usado na Bíblia, apontam que o nome Jared Kushner em hebraico tem um valor numérico que também se conecta ao 666. E tem uma... Esse valor numérico nas escrituras hebraicas, ele não se refere só a uma pessoa, porque essa conta já foi feita desde a antiguidade. Esse mesmo número deu em Nero, deu em outros seres que foram ditadores ao redor das eras, a linha do tempo das eras, né? Então não é só a representação de um homem, é a representação de um sistema como um todo. O número significa o sistema, porque esse número ele pode dar em qualquer pessoa, entendeu? É o número do homem. Então, é um sistema, é um conjunto de coisas. A gente não pode bater o martelo, mas é um dos candidatos fortíssimos a anti-messias, né? Por causa de todos os requisitos. Ele tem descendência judaica, ele está interferindo em acordos de paz entre os judeus e os árabes, né? É tudo que a Bíblia diz, né, irmãos? Então a gente tem que estar vigilante e atento, mas sem apavoro. Entende? E não pode bater o martelo até que as coisas comecem, vocês vão observando os acontecimentos. E aí sim, é lógico que, pra mim, ele tá entre os suspeitos número 1, mas não posso afirmar que é ele. Mas, segundo o que eu tô observando, né? Então ficaremos atentos. Vamos lá. A altura de Jared Kushner, 1,90 m, ou em pés, 6 pés e 3 polegadas, 6'3". Olha, eu sei que você pode estar pensando, isso parece loucura, e eu concordo, parece até ridículo, mas quando você junta o edifício 666, o valor da compra de 600 milhões vezes 3, a gematria do nome, sua altura e agora um conselho de paz com Israel, as pessoas estão começando a perguntar: quantas coincidências são necessárias antes de isso se tornar um padrão? Mas há algo ainda mais profundo que descobrimos. Na Bíblia, nomes têm significado. Jesus, isso é verdade. Yeshua, significa salvação. Emanuel significa Deus conosco. Abraão significa pai de muitas nações. Só que Yeshua não é o verdadeiro, tá? É Yahushua, ou Yahushua. E outra, Yahusha e Yahushua não significa Jesus. Jesus foi um nome paganizado inventado por Roma e por Grécia, tá? Não é, nome não se traduz, tá? Ele está ensinando errado essa parte aí. Ele tem que estudar um pouquinho. Nome não se traduz, se translitera. Qualquer lugar que você for viajar, o seu nome vai ser o mesmo, só vai ter o sotaque. Entendeu? Então, nome Yahushua não é traduzido como Jesus, tá? Jesus é um nome genérico que inventaram Roma e Grécia, tá bom? Fique claro aqui. Vamos lá. O que significa Jared Kushner? Em hebraico, o sobrenome Lógico Kushner que literalmente significa os nomes, os descer números ou descer. nas escrituras tem significado, tá? Lógico que tem. Todos os nomes têm significado nas escrituras. E as contas que eles fazem aí estão de acordo, né? Não que de acordo com o nome do Jared. Mas eu estou falando as contas sim, que a gente tem que fazer conta, que a escritura manda. Aquele que tem sabedoria calcula o número da besta, porque é número de homem. Entendeu? Então, temos que fazer a conta, né? Mas não podemos bater o martelo definitivo, não. Tem que ficar olhando as profecias. Como eu disse, é um dos candidatos número 1, né? Vamos lá. E estudiosos apontam que essa palavra é frequentemente associada aos anjos caídos que desceram à terra. Mas o nome Jared é ainda mais intrigante. Jared aparece na Bíblia em 3 livros diferentes: Gênesis 5, 1 Crônicas e Lucas. E em todos os 3 livros ele é identificado como a 6ª geração desde Adão. 6. Não aparece o nome Jared, tá? Fique claro aqui, na Bíblia não tem nome Jared não. Ele está falando simbolicamente, se referindo a seres com a descrição de caídos, entendeu? É isso que ele está falando, não é o nome Jared que está na Bíblia não, tá? Corrigindo aqui.
Aí já é 6. invenção. Mais uma coincidência? Mas aqui está o detalhe mais chocante. Segundo o livro de Enoque e a tradição judaica, foi justamente na geração de Jared que os anjos caídos, os vigilantes, desceram à terra. Foi na época de Jared que esses seres celestiais se misturaram com humanos e criaram os Nefilins, os gigantes mencionados em Gênesis 6. Então temos um homem chamado Jared, a geração dos anjos caídos, Kushner, que significa descida, negociando paz no Oriente Médio, construindo planos para o futuro de Israel e agora fazendo parte de um conselho que parece cumprir profecias de Daniel. Mas talvez o mais perturbador é o que Kushner está planejando para Gaza. Jared Kushner anunciou recentemente o Projeto Sunrise, um plano de 50 bilhões de dólares para transformar Gaza em uma cidade inteligente. Isso sim. É uma das coisas. Por quê? Porque nas profecias bíblicas, de quem assistiu a novela, tem uma grande cidade que é chamada Babilônia. Ela se refere espiritualmente ao mundo caído, tudo bem. Mas vai ter uma cidade de onde ele vai governar. Entendeu? E ela é chamada de a grande cidade no livro de Apocalipse, a Babilônia. Entendeu? Assim como tem a religião babilônica também, no livro de Apocalipse. Mas ele está falando aí da cidade. E é uma cidade inteligente, onde ele rastreia todas as coisas e é por isso que cidade inteligente. Entendeu? E as outras nações vão se adequar ao modelo dessa cidade. Entendeu? Então tudo está batendo de acordo com as profecias bíblicas que está aparecendo apontar para ele. Mas não, ainda assim não podemos bater o martelo de vez. Vigiamos, né? Vamos lá. Futuro. Uma cidade movida por inteligência artificial, identificação digital, armazenamento de dados em nuvem global e sistema bancário 100% digital. E aqui está a parte que fez estudiosos de profecia ficarem em alerta. Apocalipse 13, versículo 17, diz que virá um tempo em que um sistema controlará quem pode comprar e vender. Um sistema que exigirá uma marca para fazer transações. E estudiosos apontam, esse sistema não começa com uma marca na mão ou na testa. Na verdade, como eu fiz o vídeo aí, da preparação para a marca. Tudo que a gente vive aqui, nesse mundo, conduzido por esse sistema caído, é preparação para ver quem vai aceitar a marca e quem não vai. Não necessariamente, se você aceitar alguma imposição do que o sistema coloca, que você vai aceitar a marca. Pode ser que não, mas é um teste que eles fazem. Então, todas essas tecnologias de cartão de crédito, de celular, pagar com celular e tudo com a tecnologia, isso tudo é um teste para ver que quando a marca vier, quem é que vai aceitar, entendeu? Quem vai se curvar. Não quer dizer que você usa a forma de pagamento por celular ou por cartão de crédito que você vai aceitar a marca. Pode ser que não, mas é um teste, tudo é um teste, entendeu? Porque quando vier a marca, as pessoas vão ficar apavoradas e vai falar: como é que eu vou fazer para viver? E aí vai acabar aceitando algumas, né? Não todas. A maioria, né, vai aceitar, para dizer a verdade. E começa com uma infraestrutura, identificação digital, bancos de dados globais, inteligência artificial, eliminação do dinheiro físico. E Kushner está literalmente construindo isso em Gaza. Um laboratório para testar o futuro da humanidade. Uma zona livre de impostos totalmente digital, onde tudo é rastreado, onde tudo é controlado, onde você não pode fazer nada sem estar no sistema. Isso não é conspiração, isso é o que ele mesmo está dizendo publicamente. E recentemente, Kushner fez uma declaração que deixou muita gente sem palavras. Ele disse: dentro de 18 meses, primavera de 2027, tudo vai mudar. A forma como trabalhamos, a forma como estudamos, a forma como fazemos transações bancárias. O dinheiro físico provavelmente terá sido eliminado. Primavera de 2027. Um novo sistema global, controlando tudo. Agora, é muito importante eu dizer algo aqui. Nós não estamos dizendo que Jared Kushner é o anticristo.
Isso seria irresponsável e precipitado, porque a Bíblia deixa claro em Apocalipse 13 que haverá 3 figuras principais no fim dos tempos. Primeiro, o anticristo, o rei da besta. Segundo, o falso profeta, que fará as pessoas adorarem o rei. E terceiro, o dragão, Satanás, operando nos bastidores, uma trindade do mal, imitando a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando vemos alguém como Kushner fazendo essas coisas, a pergunta não é necessariamente ele é o anticristo. A pergunta é, qual peça do quebra-cabeça ele representa? Porque o que estamos vendo são os degraus, os preparativos, a infraestrutura sendo construída, o palco sendo montado para o que a Bíblia disse que aconteceria. E quando todas essas coincidências se juntam, um conselho de paz sendo formado, um plano mestre para o Oriente Médio, um acordo envolvendo Israel, um homem cujo nome significa descida dos caídos, um projeto de cidade digital em Gaza, um sistema de controle total sendo testado. Seria irresponsável não prestar atenção, seria negligente não avisar, porque Jesus mesmo disse em Mateus 24, quando virem essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, não entramos em pânico. A Bíblia nos diz para estarmos alertas, não desesperados. Exatamente. Segundo, continuamos vivendo nossas vidas com propósito. Trabalhem, estudem, amem suas famílias, sirvam a Deus, mas façam tudo isso acordados, atentos aos sinais, preparados espiritualmente, firmes na fé. Terceiro, compartilhem essa mensagem, porque milhões de pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo não estivesse mudando rapidamente, é verdade. como se a Bíblia não avisasse sobre exatamente isso que estamos vendo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não seremos pegos de surpresa, porque estamos prestando atenção. E, finalmente, lembrem-se que se essas são as sombras da tribulação se aproximando, isso significa que o arrebatamento está ainda mais perto. Ele acredita que é arrebatamento secreto. Eu já não acredito. Eu acredito que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, mas vai ser livrada pela mão do Criador na terra. Depois vem o arrebatamento, né? Mas, enfim, cada um tem a sua linha de interpretação, né? Vamos dar sequência aqui. Vem a aurora, e nossa aurora tem um nome, Jesus Cristo. Se você acredita que estamos vivendo nos últimos dias, se você acredita nossa que aurora Jesus é o está Messias, e a voltando roxa breve, é o Mashiach. se essas informações sobre Jared Kushner e o Conselho de Paz te impactaram, deixe seu amém nos comentários agora. E se inscreva neste canal, porque nos próximos dias vou revelar algo ainda mais chocante sobre o que está acontecendo em Israel neste momento. Algo que envolve o templo e que vai fazer você entender por que 2025 pode ser o ano mais profético da história moderna. Já estamos em Ative 2026. o sininho para não perder. Chegou atrasado. Compartilhe este vídeo com todo cristão que você conhece, porque o tempo está curto e as profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Fiquem vigilantes, fiquem preparados e, acima de tudo, mantenham os olhos fixos em Jesus, porque ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, o que eu entendo disso tudo aí? Lógico que a gente sabe que esse tempo ia chegar, né? Eu entendo, irmãos e irmãs, que eu vejo assim, muitos ficam olhando pro falso profeta sendo uma pessoa religiosa, porque em Apocalipse está assim, que ele tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Chifre de cordeiro quer dizer que ele é manso, não necessariamente seja um religioso, tá?
Então eu acredito que esse falso profeta, ele pode ser uma pessoa que vai defender alguns princípios bíblicos, mas fraudulosamente, para lubridiar. Entendeu? Por isso que fala com dois chifres como de cordeiro, mas ele fala como dragão. Entendeu? Então, se você pegar, não estou afirmando, tá? De hipótese alguma. A gente está só conjecturando, refletindo, analisando para estar vigilante. Então, se você pegar o Jared e pegar o Donald Trump, ele está dando apoio para o Jared. Então, provavelmente pode ser que o Donald seja o falso profeta, entendeu? E o Jared o anti-messias. Então, ficaremos atentos, mas não podemos bater o martelo e falar, porque também não é só a pessoa do anti-messias, é o sistema que já está montado, né? Ele está evoluindo a passos largos para prender as pessoas numa cadeia tecnológica para ela não ter escapatória, vai ser totalmente vigiada, totalmente rastreada, para poder, quando ele implantar o sistema dele, a pessoa não que não aceitar as determinações do sistema corrupto desse mundo, do sistema religioso desse mundo, das determinações da mídia corporativa, do governo deste mundo, você vai ser impedido de comprar e de vender. Então você vai ser um pária da sociedade e não vai ter. E aí você vai viver, por isso que é um tempo de provação. Porque a ira do Criador cai sobre esses, os malignos, não cai sobre a igreja. Mas sobre nós vai vir a perseguição e a tribulação. Sobre nós vai ser impedido de ir e de vir. Vai ser impedido de comprar e de vender. Então, aonde vai ser provada a nossa fé no máximo, para ver se você não vai negar o nome do Messias e nem a sua palavra e vai se apostatar da fé. Então, vai ser um tempo de provação para nós. Então, o que vai acontecer? Vai ser a grande tribulação, porque aí a sua fé vai ser provada ao máximo. Por quê? Porque aí você não vai ter acesso às coisas. Então, você vai ter que viver exclusivamente da fé sobrenatural. E o Criador vai nos proteger e vai nos prover do que a gente necessita para o nosso corpo. Como ele vai fazer? Não sei, cara. Ele fez um milagre lá no tempo do êxito da fuga com o faraó. Abriu o mar vermelho, fez tudo aquilo lá. Eu não duvido de nenhum milagre do Pai. Eu já fiquei invisível. Algumas vezes que o Pai me fez invisível. Ele já me deu vários livramentos sobrenaturais. Ele já me abençoou sobrenaturalmente, já me curou. Então, eu não duvido da ação sobrenatural do Criador, do Pai. Mas tem gente que não tem a mesma fé sobrenatural, tem uma fé só superficial, de falar, eu creio em Deus, mas ela não exerce na prática a obediência e nem o amor verdadeiro, porque o amor pelo Pai e pelo Filho leva à obediência da palavra. E uma fé sobrenatural de acreditar que o Pai vai te guardar sobrenaturalmente contra qualquer oposição e ataque, mesmo que você seja perseguido, que a gente venha a ser torturado ou até perca a vida, mas a gente vai ser ressuscitado, não importa. A gente que é o verdadeiro seguidor do Messias não vai negar o nome, nem o caminho. Mas alguns vão negar, entendeu? Então, que a gente só esteja vigilante porque os tempos das profecias já estão se cumprindo, entendeu? Das profecias do final do tempo. Mas sem apavoramento, sem medo, sem histeria, como ele falou, continue fazendo suas coisas, continue com a sua comunhão com o Criador, continue amando sua família, fazendo o que você tem que fazer, mas estando de olhos abertos para as profecias, vigilante para você não cair na armadilha do engano e aceitar o sistema, tá bom? Então esse foi o vídeo aí, muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer, se inscreva no canal inscrito, bem-vindo a novos inscritos e toque no sininho para receber as notificações do próximo vídeo, se reinscreva quem o YouTube desinscreveu, tá? Amo todos vocês no Messias, fico com o Criador, que a paz reine, que a proteção, que a guarda do Pai esteja com todos vocês, de saúde e amor e paz, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!